daí, voltando à minha profissão, ao meu ofício, isso obviamente tem a ver com a época em que ambas aconteceram, uma em 1917, né, meios de comunicação muito menos desenvolvidos, e outra em 1959. Mas o que importa é que a Revolução Cubana, ela serviu de modelo e de exemplo para outros países. E foi vista, e ainda é vista, como uma das maiores ameaças ao maior império do século XX. Então, esse paradoxo de que o Fidel disse que vivemos uma revolução maior do que nós mesmos, porque realmente o impacto é muito grande, a responsabilidade assumida foi muito grande. E isso porque a história de Cuba foi marcada pela posição geográfica e estratégica. Cuba é ponta de lança, se a gente pensar nesse mapa, é ponta de lança para o Caribe, para a América do Sul, para o México, não vou dizer para a América do Norte, vou dizer para o México e para a América do Norte, porque eu nem vou considerar que o México está na América do Norte. Então, quer dizer, ela tem uma posição geográfica e estratégica que os cubanos até chamam de fatalismo geográfico, porque assim como os mexicanos dizem aquele velho ditado, os cubanos também podem dizer, pobre Cuba, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Quer dizer, Cuba se sente ameaçada pelo grande império e ameaçada também por ter essa posição geográfica estratégica. Então, por causa disso, Cuba se tornou independente só a partir das guerras de 1895 e 1898, foi o último país da América Latina a se tornar independente, por causa dessa posição geográfica e estratégica, porque a Espanha relutou, foi a região que a Espanha mais relutou em perder nas suas possessões, e só se tornou independente por uma intervenção norte-americana para que os Estados Unidos, uma forma dos Estados Unidos passar a tutelar política, militar e economicamente a ilha. Então o José Martí, que foi um lutador pela independência de Cuba, que lutou na guerra de 1895 e que viveu muitos anos no exílio nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, antes de que os Estados Unidos convocassem a primeira Conferência das Nações Americanas, em 1889, em Washington, quer dizer, antes de iniciar essa primeira guerra de independência mesmo, em 1895, José Martí dizia o seguinte sobre os Estados Unidos. Ele estava exilado lá e ele escrevia em jornais dos Estados Unidos nessa época. Ele disse o seguinte: jamais houve na América da independência para cá assunto que requeira mais sensatez, nem obrigue a maior vigilância, nem que peça exame mais claro e minucioso que o convite que os Estados Unidos, potentes, repletos de produtos invendáveis e determinados a estender seus domínios pela América, fazem as nações americanas de menor poder, ligadas pelo comércio livre e útil com os povos europeus, para coordenar uma liga contra a Europa e encerrar tratados com o resto do mundo. O objetivo dos Estados Unidos era essa união, entre aspas, pan-americana, como dizia o José Martí aqui, para que a América, os países latino-americanos que faziam não tão livremente assim comércio com a Europa, passassem a comercializar só com os Estados Unidos, que estava, como ele diz, repleto de produtos invendáveis. E ele diz assim: da tirania da Espanha soube salvar-se a América Espanhola, não eles, os cubanos, que ainda estavam sob a tirania da Espanha. E agora, depois de ver com olhos criteriosos os antecedentes, causas e fatores do convite dos Estados Unidos, urge dizer, porque é a verdade, que para a América Espanhola chegou a hora de declarar a sua segunda independência. Ou seja, quando ele, José Martí, já tinha sido derrotado numa tentativa insurrecional em Cuba, tentando a independência cubana, ainda não tinha entrado na Segunda Guerra, onde ele morreria.
que a América Espanhola, já estava na hora que a América Espanhola declarasse a sua segunda independência, porque o resto da América Espanhola tinha declarado independência mais ou menos entre 1815 e 1825. O Brasil foi em 1822, né? Só para localizar vocês. Cuba foi só em 1895. Lá tem 1810, tem alguns países, né? Províncias Unidas do Rio da Prata e daí por diante. O fato é que é muito diferente fazer uma guerra de independência em 1815, 1825, 1828, como foi no Uruguai, do que fazer e onde estava em andamento no mundo as revoluções burguesas e onde ainda não havia se estabelecido a polarização entre os diversos imperialismos, do que fazer uma independência em 1895. Mas nesse momento, José Martí já alertava de que o imperialismo, de que a América Latina tinha que se libertar agora, depois de já ter se libertado da Espanha, tinha que se libertar do imperialismo. Então, em 1898, com a intervenção norte-americana na independência de Cuba e a imposição da Emenda Platt em 1902, Cuba ficou tutelada, passou a ser tutelada pelos Estados Unidos, política, militar e economicamente. Instalaram-se bases militares norte-americanas, portos, foram feitas concessões territoriais, os Estados Unidos passaram a ter privilégios econômicos na ilha, que até já tinham antes, mas passaram a ter com mais consistência e privilégios mais consolidados. Então, volta a questão do fatalismo geográfico e também a ideia que existia em Cuba e que atormentava os cubanos de uma espécie de um bordão que se dizia na ilha, que era: sem cota não há país. Porque os Estados Unidos, o que significa isso, sem cota não há país? Os Estados Unidos determinavam um preço para... Cuba era uma monocultura de açúcar. Só tinha para vender de verdade o açúcar, ou a cana-de-açúcar, né, e o açúcar já refinado. E os Estados Unidos determinava uma cota e um preço para esse açúcar. E os Estados Unidos se obrigavam a comprar essa cota de açúcar ao preço que ele determinava, que o país determinava. Então, o que acontecia? Os cubanos pensavam que se um dia os Estados Unidos deixassem de comprar essa cota, abandonasse a cota, o país simplesmente deixaria de existir. Vamos ver o que aconteceu. Bom, também queria comentar com vocês, depois da imposição da Emenda Platt, a sucessão de governos tutelados pelos Estados Unidos, marionetes, né, joguetes dos Estados Unidos, que se sucederam no governo de Cuba, mas a percepção das classes populares de que isso não estava bem, de que esse fatalismo geográfico lhes massacrava, de que esse problema da cota do açúcar também era uma dependência tenebrosa em relação aos Estados Unidos. Então, as manifestações populares crescendo, a questão da União Soviética, do advento da Revolução Russa e o incentivo à criação dos partidos comunistas em todos os países da América Latina, e em 1925 a fundação, então, do Partido Socialista Popular, que é, na verdade, o Partido Comunista Cubano, filiado à Terceira Internacional, fundado, como o professor Valdir já falou, pelo Julio Antônio Mello, que era um jovem estudante que tinha recebido influências da Reforma Universitária de Córdoba de 1918. E que tinha também fundado a Confederação dos Estudantes Cubanos, né? Ele foi assassinado no México pela polícia do Gerardo Machado, que era o ditador de plantão tutelado pelos Estados Unidos, etc. Mas o Gerardo Machado, em 1933, foi derrubado por manifestações populares. E em meio à ditadura, dessas ditaduras tuteladas pelos Estados Unidos, subordinadas ao governo dos Estados Unidos, houve dois interregnos